Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo eu quero atualizar situações de mercado com vocês, porque tem venda oficializada e dinheiro nos cofres do Internacional. Afinal, esse dinheiro vai ser usado para mais reforços no clube. Há situações de dois jogadores que podem estar deixando o Inter na janela de julho, e não, eu não estou falando de Vitão e Fabrício Bustos, são outros dois atletas. A resposta que obtive sobre Franco Servi e Oscar no Internacional. Afinal, quais reforços virão para o Colorado na janela do meio do ano? Eu te conto tudo isso nesse conteúdo. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. Já passamos dos 65.700 inscritos aqui no canal. Tem muita gente que assiste os vídeos e não é inscrita. Então é só rolar a tela para baixo e apertar no botãozinho ali inscrever-se. Te inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo para ele recomendar os vídeos para mais pessoas que estão acompanhando aqui e torcedores colorados e coloradas aqui no Instagram, não, no YouTube, e também te inscreve, deixa o like e ativa o sininho das notificações, tá certo? E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá na KTO. Tá rolando Eurocopa todos os dias. Hoje tem Copa América, tem Seleção Brasileira em campo. Tem rodada de Campeonato Brasileiro no final de semana. Tem Criciúma e Inter, Grêmio e Fluminense. Dois jogaços para vocês também brincarem lá em KTO.com, tá certo? Bom, rapaziada, bora lá, vamos falar de mercado de transferências. A janela abre aí na próxima semana, a partir do dia 3 de julho, a janela estará aberta para os clubes brasileiros se reforçarem. Vai ser a maior janela da temporada, teve uma mudança, né? Antes a janela de verão do início do ano era a maior janela em período, em tempo. Agora a janela do meio do ano é a maior, porque houve um pedido dos clubes que muitas vezes são ali, sofrem muitas baixas no meio da temporada, porque a janela europeia vem buscar os jogadores agora, no meio do ano. E aí o que acontece? Os clubes europeus, sul-americanos ou outros clubes do exterior buscam os jogadores brasileiros agora, e aí essa é a menor janela, era a menor janela. Então os clubes tinham pouco tempo para conseguirem repor esses jogadores que iam jogar na Europa. Então teve uma mudança, a menor janela agora é a de verão, do início do ano, e a maior é agora, que coincide com a janela internacional também. Bom, mas a primeira venda do Internacional não foi para uma janela europeia, não foi para um clube europeu, e sim para um clube brasileiro. Ontem foi oficializada a venda do Maurício, meia que estava no Internacional desde 2020-21, foi vendido para o Palmeiras, tá? Já tá oficializado, já tá por lá, vai poder ser registrado no bid agora que abrir a janela, vai poder jogar contra o Internacional, por exemplo, quando tiver um confronto entre Inter e Palmeiras. Tá tudo acertado, o Inter vendeu os seus 50%, tá, que tinha do Maurício. O Inter não fica com mais nada de percentual do garoto, que vai fazer 23 anos agora no meio do ano. Ele foi pro Palmeiras por 7 milhões de euros fixos, a gente tá falando aí de quase 40 milhões de reais fixos, e mais 6 milhões de reais em metas, 1 milhão de euros em metas que podem ser batidas e devem ser batidas pelo Maurício ao longo do contrato. Já posou com a camiseta do Palmeiras, enfim, tá tudo acertado. Maurício não joga mais pelo Internacional, é reforço do Palmeiras. Bom, agora eu quero falar sobre outras possibilidades de saídas. A gente já falou bastante aqui no canal, vocês já sabem, do Vitão, que tem uma sinalização de oferta do West Ham da Inglaterra, e do Bustos, que teve uma sinalização de oferta do Villarreal da Espanha. Os dois jogadores têm o desejo de voltar para o futebol europeu. O Vitão, no caso, de voltar para o futebol europeu, já que já jogou no Shakhtar Donetsk da Ucrânia, e o Bustos gostaria de ter a sua primeira experiência na Europa, ele que só tinha jogado no futebol sul-americano, na Argentina, e agora no Inter, no futebol brasileiro. Mas tem outras duas situações que o Inter já está olhando. A primeira delas é em relação ao goleiro Fabrício, que tem se destacado na vaga do Rocher, que está com a seleção uruguaia na disputa da Copa América. O Fabrício veio para um contrato tampão com o Internacional por conta da lesão do Ivan. O Ivan teve uma lesão de LCA, ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, na primeira rodada do Campeonato Gaúcho, quando o Rocher estava com aquele problema na costela, não podia estrear pelo Inter, estava se preparando para ficar 100% e poder ir para a Copa América sem nenhum tipo de problema com a seleção uruguaia. O Inter trouxe o Ivan por 1,5 milhão de reais do Corinthians, e aí ele teve o azar de, no primeiro jogo, ter essa lesão grave no joelho esquerdo, e aí o Inter foi levando com o Antony e o garotos da base, teve o Cauã Jesus, que ainda está sendo relacionado, o Diego da base do Internacional também, mas o Antony era o titular naquele início de temporada. Até que o Inter busca um goleiro, a partir do retorno do Rocher e tendo o Antony,
para ter um terceiro goleiro e não ser um menino da base. E foi a busca pelo Fabrício, que tinha se destacado no Nova Iguaçu no Campeonato Carioca, foi o melhor goleiro da competição, um dos melhores jogadores do último Campeonato Carioca, fechou o gol em diversas partidas, é um cara de um currículo vasto, um currículo que ninguém do Inter tem, porque é um currículo de muitos clubes, e muitos clubes ali de Série B para Série C, para clubes sem divisão que jogam só estaduais. Então é um cara de muita experiência, muita humildade pelo que a gente vê no dia a dia, e o Inter quer renovar com o Fabrício. Sim, não vai ser de fato um contrato tampão na prática, não vai vir jogar a temporada, tchau Fabrício. Não, o Fabrício pode ficar no Internacional para a próxima temporada, é a intenção do departamento de futebol, ele ganha um salário hoje irrisório para as condições do Inter, é um salário ali da casa de 30 mil reais mensais, e ele deve renovar, ter uma melhoria salarial. Ainda não há essa negociação, mas as partes devem chegar nesse acordo sim para o Fabrício renovar e ele deve ficar em 2025, e aí o Inter terá Ivan voltando de lesão, Fabrício, Antony e também o Tino Rocher. Outra situação que não se sabe se vai ser nessa linha do Fabrício é a situação do Hugo Malo, que tem contrato até agosto, tá? O Inter ainda não definiu dentro do departamento de futebol se vai renovar com o lateral direito espanhol. Ele tem contrato até agosto com o Internacional, ele chegou em agosto do ano passado, assinou um contrato de 1 ano com possibilidade de uma renovação, não automática. Teria que ser negociada entre o empresário dele, o jogador e o Internacional. A gente sabe que o Kudê gosta muito do Hugo Malo. Eu já trouxe até uma informação de bastidor para vocês aqui no canal, que no início da temporada teve uma possibilidade do Hugo Malo deixar o Internacional e o Kudê vetou a saída do Malo, enquanto a direção queria construir essa saída. Então assim, o que eu ouvi da direção nas últimas horas? Não está definida a situação do Hugo Malo. Não há negociação para renovação, nem para saída antecipada, nada. Não há nada e nem definição ainda para começar essa negociação com o lateral direito espanhol, que até vai ter um julgamento aí. Talvez não aconteça o julgamento, vai depender daquele suposto caso de assédio sexual quando ele jogava no Celta de Vigo, lá na Espanha. Para fechar, gente, eu quero falar de duas situações que todo mundo pergunta todos os dias. Lucas, o Servi vai vir pro Inter? Lucas, o Oscar vai vir pro Inter? Bom, vamos falar sobre isso agora. Antes, não esquecendo, te inscreve no canal. Tem muita gente que não é inscrita e assiste os conteúdos aqui. Deixa teu like, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, tá certo? Gente, a resposta que eu obtive na concentração do Inter em Criciúma, depois do jogo ainda contra o Atlético Mineiro no último meio de semana. Servi e Oscar não jogarão no Internacional, tá? O Servi é um jogador caro e que quer ficar na Europa. Ele não quer voltar para o futebol sul-americano neste momento. Apesar do Kudê gostar muito do jogador, ter trabalhado com ele no Rosário Central, ter levado ele para o Celta de Vigo, o Servi não vai vir para o futebol sul-americano neste momento. E a outra situação do Oscar, o Inter tem o mesmo retorno, tá? Ontem se falou da saída do Arangues e vinda do Oscar, que o Curi faria o negócio. Não, tá? Não tem negociação nesse momento entre Inter e Oscar. Tem uma intenção do Internacional, o Oscar sabe dessa intenção, mas também tem o desejo de se recolocar no mercado europeu, assim como o Servi tem o desejo de ficar no mercado europeu. Então esses dois não devem ser os nomes para virem no meio da temporada e, quem sabe, serem os substitutos, de certa forma, do Maurício vendido para o Palmeiras, tá certo? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo, gente? Beijo, um abraço e até a próxima.